Olá, hoje eu vim testar gravar um novo formato, estou gravando do celular, vou editar do celular, mas não estou gravando em stories, como eu fiz nos últimos vídeos. E dessa vez eu vim falar de Creed 2, que é a continuação do filme Creed de 2015, que faz parte da franquia do Rock, do Rock Balboa. E o filme continua trazendo Michael B. Jordan, que interpreta o Adonis Creed, como protagonista, e ele é treinado pelo Rock Balboa, o Sylvester Stallone, e ele relembra acontecimentos do Rock 4, que, pra quem não viu Rock 4, como eu, no filme, o Drago, que é interpretado pelo Dolph Lundgren, mata o pai do Creed no começo, numa luta, e aí o Rock, que era amigo dele, vai buscar vingança e luta com ele no final e vence, enfim. E aí o filme relembra os acontecimentos desse filme, porque aqui o filho do Drago, que é um cara mega fortão e violento, vai buscar vingança e desafia o Creed, filho, o Michael B. Jordan, para uma luta. E não só do Rock 4, mas o filme é cheio de referências da franquia Rock. Eu acho legal que é uma coisa meio metalinguística, assim. O Rock, o personagem, ele é famoso aqui, então você vê as pessoas na Filadélfia subindo as escadas correndo, como ele faz no filme clássico, comemorando com a dancinha quando chegam lá em cima. Então é uma coisa meio metalinguística. Mas além do Rock 4, é várias referências. Tem um momento em que toca aquela clássica música do rock, e é um momento bem marcante, ficou bem legal essa inserção. Quando ele vai visitar o túmulo da Adrian, por exemplo, que é a mulher dele que morreu, você vê que lá tem o túmulo do Paulie, que era o amigo dele, e tem uma garrafa de bebida, assim, porque o Paulie bebia muito, Então, é cercado de referências para os fãs da franquia Rock. O roteiro foi escrito pelo Stallone, que é o roteirista do Rock original, junto com alguns outros roteiristas iniciantes, e dá pra perceber que o roteiro é Stallone, porque eu acho o Stallone aquele cara bem, o cara clichê que acredita na América. Então, o filme é cheio de falas clichês, tem a clássica redenção, tem aquela coisa de que você precisa perder para aprender alguma lição para depois você poder ganhar. Tem a coisa de falar com túmulo, que eu acho bizarro, mas que combina com o personagem do Rock, que aqui ele coloca no personagem do Creed também, que eu achei, por que um jovem falaria com túmulo? Tem o clássico, se você não treinar pesado, você não vai ganhar. Então tem o treino realmente pesado, com toda a dedicação, que aqui no caso desse filme parece um grande comercial da Nike. E um dos clichês que eu achei muito engraçado, não é engraçado, na verdade é meio bizarro, é o clichê da vitória do Drago, como se ele ganhar fosse importante para a Rússia, sabe? Ele precisa ganhar para restabelecer a confiança da Rússia, como se a Rússia como país estivesse se importando muito com essa luta. Então eu acho que o Stallone precisa urgentemente sair da Guerra Fria e parar com essa obsessão, Um outro problema que eu vejo é que o filme tenta abarcar muitos dramas num filme só. Então tem a questão do Creed, que precisa vingar a memória do pai, o Rock, como é que ele lida com esses fantasmas do passado. Ao mesmo tempo, o Rock também está lidando com problemas da relação dele com o filho. E aqui um parênteses, eu tenho um pouco de problema de como o filme trata abandono parental como se fosse algo super normal, porque homens têm um pouco de dificuldade mesmo de lidar com sentimentos, não é mesmo? Tem a questão de um bebê que está para nascer, e aí será que esse bebê vai ter deficiência ou não? Enfim, o filme tenta abarcar muitos dramas num filme só, e às vezes isso é um pouco problemático. E eu vejo um pouquinho de problema também no desenvolvimento dos personagens. Os vilões, especialmente, que é o Drago e o filho dele, principalmente, são extremamente caricatos, muito caricatos. São pessoas que passaram 30 anos trabalhados no ódio, buscando a vingança, e fica muito caricato, sabe? E uma coisa que nem faz sentido, assim, seu filho é tão bom assim, você não colocou ele pra lutar profissionalmente até agora, por quê? Só ficou pensando na vingança, por quê? Se você quer tanto buscar a glória. Uma coisa que também que a mãe deles abandonou eles, então eles precisam dessa vitória para recuperar o amor da mãe. Eu achei isso tão ridículo, e o filme realmente reforça isso, porque realmente há a cena em que a mãe começa a se aproximar novamente, mas quando ele começa a perder, a mãe se afasta de novo, e eu fiquei, what the fuck? E isso porque a personagem da mãe não é nada trabalhada, e no geral as personagens femininas eu acho que elas não são muito bem trabalhadas. A personagem da Tessa Thompson, por exemplo, que é uma atriz que eu gosto, por mais que ela tenha um pouco mais de profundidade, mas, assim, a personagem dela gira em torno, a vida dela gira em torno do Creed, assim. Ela acabou de assinar um contrato com uma gravadora, mas não é isso que importa. O que importa é a luta do namorado, noivo, enfim. Então, ela não tem muita profundidade, ela é uma planta em alguns momentos do filme. Então, o desenvolvimento das personagens femininas é algo que me incomodou um pouco. Até um parênteses engraçado, ela está maquiada de unhas perfeitas o tempo todo. Inclusive, logo depois de parir, você vê que não tem muitas mulheres envolvidas na produção quando você vê uma coisa dessas, não é mesmo? E as músicas dela, já que ela tem a carreira musical, são muito ruins. Pelo amor de Deus, que músicas ruins.
Mas em compensação eu gosto do desenvolvimento do protagonista, do Adonis Creed. Você vê que ele é aquele cara que tá, ao mesmo tempo que ele tá tentando sair da sombra do pai, ele tá tentando se conectar de certa forma com esse pai que ele não conheceu. E eu gosto muito de como a relação dele com o Rock é tratada, que são dois homens que têm essa coisa bruta, né, são um pouco dessa dificuldade de se comunicar, mas você consegue perceber o carinho de um pelo outro por coisas bem simples, assim, bem sutis. Então acho que complexificaram bastante a relação deles, o personagem, e eu gostei do desenvolvimento. E acho que isso também é mérito do Michael B. Jordan, que interpreta o Creed, né, que é um bom ator, e Michael B. Jordan. Mas apesar de eu ter passado todo esse tempo citando defeitos, por incrível que pareça, eu gosto do roteiro. Eu acho que ele é formulaico e todos os filmes da franquia Rock são. Mas é uma fórmula que funciona, sabe? Porque você já tá acostumado com os clichês, então pra essa franquia eu acho que eles funcionam. Mas ele não é tão expositivo assim, eu gosto de como ele mostra sobre os personagens, não apenas na fala. Então, por exemplo, nos primeiros 10 minutos de filme você já sabe muito sobre os personagens com pouca coisa. Você sabe que os vilões são extremamente violentos e ameaçadores, porque existe toda uma sequência sem nenhuma fala pra você perceber isso. Você sabe que o Creed, desde o primeiro filme, já enriqueceu um pouco com a luta, porque ele se dá ao luxo de apostar no Mustang dele. Você sabe que a relação dele com a Bianca já evoluiu um pouco, porque ele já aprendeu um pouco da linguagem de surdo e mudo. Então você percebe várias coisas sobre os personagens em apenas 10 minutos, sem precisar de muitas falas. O Ryan Coogler, que é o diretor do primeiro, não voltou para a direção aqui, ele estava muito envolvido na produção do Pantera Negra, que ele também dirigiu, inclusive da continuação, né, que vai ter. Então a direção dessa vez é do Steven Caple Jr., que é iniciante, ele só dirigiu um longa independente até o momento, tem alguns trabalhos para TV. E eu acho a direção do primeiro muito boa. Tem uma cena memorável de uma luta com uma câmera girando na primeira, eu acho ela espetacular. Nesse aqui, a direção é um pouco mais formulaica, mas é uma fórmula que também não desagrada. Assim, por mais que não tenha planos memoráveis, o filme tem algumas que são legais, mas também não tem nenhum erro. Acho que as lutas são muito bem filmadas, eu realmente fiquei torcendo muito na luta, nos socos eu sofria de dor, quando ele conseguia alguma vitóriazinha eu comemorava. Então acho que as lutas foram muito bem dirigidas para criar essa manipulação no público. Tirando as músicas da Tessa Thompson, que socorro, eu gosto muito da trilha. Eu acho que a trilha eles trabalharam basicamente músicos negros, né? E ela traz um pouco dessa cultura do hip hop e tudo, principalmente no treino dele. Eu gostei bastante de como ela dá um ritmo bacana pro filme. Então me perguntaram, por exemplo, se eu acho que ele merecia ou não ser indicado ao Oscar, né? Já que estamos com esse assunto aí nesse mês. Eu acho que não muito. Eu acho que para ser indicado um Oscar, um filme precisa ir um pouco além dos clichês, ter algo de genial nele, algo de inovador, algo que faça a gente refletir muito, algo nele que vá além do bom, simplesmente. Apesar de vários dos indicados desse ano não terem isso. Mas eu acho que esse filme ele é um bom entretenimento, ele diverte. Como eu falei, é uma fórmula, mas quando fórmulas funcionam, eu não me importo, eu gosto. Mas ele não tem algo que vai além. E ele fica um pouco atrás do seu predecessor, do primeiro Creed. Ele não tem essa direção tão boa quanto o primeiro. Mas é um bom filme, ele entretém bastante, eu me diverti bastante assistindo. O Stallone já declarou que não vai voltar para o personagem Rock, que essa é a despedida dele, ele já tá com 72 anos, né? Mas não se preocupem, pois Rambo 5 vem aí. E eu quero saber o que vocês acharam do filme também, pra quem assistiu, então manda mensagens aí e fala o que vocês acharam. E lembrem-se de me seguir e se inscrever no meu canal do YouTube e me seguir em todas as redes sociais, tá bom? Beijos!